Nós vamos falar sobre a semana de trabalhos da CPI com o senador Rogério Carvalho, do PT, que é integrante da CPI. Senador, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, primeiro, sobre o depoimento de amanhã da doutora Nise Yamaguchi, que ainda no começo da pandemia ficou muito conhecida como defensora desse suposto tratamento precoce, utilização de cloroquina. E segundo depoimentos do ex-ministro Mandetta, do diretor-presidente da Anvisa, ela estaria naquela reunião em que teria ocorrido uma tentativa de mudar a bula da cloroquina. Esses vão ser os principais temas a serem abordados com ela amanhã. Bom dia e mais uma vez obrigado pela atenção aqui com a CNN, senador. Bom dia, Rafael. Bom dia, Elisa, Tainá. Amanhã nós vamos ter uma oitiva com a Nise Yamaguchi, que, tudo indica, participa do grupo que dá suporte ao presidente e que é responsável, junto com outras pessoas, pelas orientações que o presidente segue, da imunidade de rebanho natural e todas as medidas que o presidente tentou adotar, contrariando tudo que o mundo orientava em termos de controle da expansão da pandemia. Então, a Nise Yamaguchi é fundamental para a gente saber quem é esse gabinete, como funciona, de onde veio a orientação do uso da cloroquina. A gente sabe que a cloroquina no Brasil cumpriu um papel muito ruim na população, porque gerou a sensação de proteção, muita gente se infectou, muita gente se internou, muita gente morreu em função dessa informação equivocada que foi passada para os brasileiros e essa desinformação que foi veiculada com financiamento do Fábio Van Garten, secretário de Comunicação, e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então, amanhã é um dia que a gente vai abrir a caixa preta desse grupo paralelo, ou dessa consultoria paralela, desse gabinete paralelo que tem no Palácio do Planalto. Senador, e ainda dentro dessas perguntas feitas a Nise Yamaguchi, a ideia é entender mais o que seria esse grupo paralelo, essa equipe formada, ou compreender um pouco mais sobre a cloroquina em si, os avanços, as pesquisas e até as evidências de que não tem a eficácia comprovada. Qual seria o maior foco? O maior foco é a gente saber como esse núcleo ou esse gabinete paralelo funciona, porque ele funciona de forma organizada. O Osmar Terra, que foi secretário municipal, secretário estadual, presidente do CONAS, médico, a Nise, o Azevedo, e o Arthur Van Traib, o Carlos Bolsonaro, a própria Nise Yamaguchi, como eles funcionavam, o Van Garten, como essas pessoas funcionaram para gerar essa desinformação e fazer um enfrentamento com as medidas adotadas por governadores, por prefeitos, medidas que foram defendidas no mundo inteiro para conter a pandemia com eficiência e com redução de mortes. Agora, obviamente que como ela defendeu a cloroquina, esse debate vai também permear a oitiva, isso também vai ser discutido, mas creio eu que com muito menos força do que já foi no passado, porque as oitivas anteriores já deixou claro que a cloroquina não tem evidência científica nem no tratamento precoce e muito menos em pacientes graves internados, que já tem decisão, inclusive, do próprio Ministério da Saúde. Senadores, os senhores decidiram agora adiantar o retorno do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à CPI. Queria que o senhor explicasse para a gente por que, se isso tem a ver agora com esses depoimentos ligados, então, a esse tratamento precoce. Porque o presidente da República continua agindo contra todas as orientações do próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde e o próprio Queiroga disse que é a favor do isolamento, que é a favor do uso de máscaras, que é a favor da vacinação em massa, que é a favor de medidas restritivas,
que estados e municípios têm que ter autonomia para fazer isso, e o presidente diz tudo ao contrário. Então, ele precisa, como coordenador do Sistema Único de Saúde, do Sistema Nacional de Saúde, incluindo a ANS, que tem um grau de subordinação ao ministro da Saúde, ele precisa dar explicações à sociedade brasileira por que o Ministério da Saúde e por que o presidente tem agido de forma diferente daquilo que foi a orientação apresentada por ele, que ele seguiria no comando do Ministério da Saúde. Então, ele é fundamental para explicar como é que nós vamos ficar, como é que a sociedade vai ficar, essa desinformação permanente e esse conflito permanente. Enquanto isso, a gente inicia uma terceira onda, que vocês comentaram aqui, que pode ter uma gravidade muito maior do que a segunda e do que a primeira, por conta da quantidade de pessoas que estão expostas à contaminação e o presidente estimulando esse encontro, aglomeração, aparecendo em público sem usar máscara. Todas essas questões vão estar no debate com o Queiroga e ele é fundamental para esclarecer tudo isso. Agora, senador, nesse final de semana houve uma série de manifestações de pessoas que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro, né? Por mais que digam, mas tinha mais máscara agora do que tinha em outras, o distanciamento era maior. É difícil a gente saber se realmente tinha mais máscara, se as pessoas estavam mais distantes umas das outras ou não. Mas o senhor não acha que isso acaba enfraquecendo um pouco esse argumento de vocês, de que o presidente está gerando aglomeração, se no final de semana seguinte quem faz oposição a ele e critica a aglomeração dele também aglomera? Veja, eu não participei de nenhuma atividade dessa natureza e eu também me posicionei, não recomendei e não recomendo esse tipo de atividade num momento como este. Agora, existe uma impaciência da população, né, de ver o presidente desinformando e passando a ideia de que o caminho que ele está propondo é um caminho que tem adesão popular. Então, espontaneamente, pode ver que foi uma convocação, mas a população participou muito espontaneamente por conta de tudo que vem acontecendo. Mas eu, particularmente, não recomendo, em momentos como este, nenhum tipo de movimentação que possa aglomerar. Senador, gostaria de ouvir o senhor também sobre o movimento dos governadores que acionaram o STF, né, uma ação contra esse pedido, ou até na tentativa de esclarecer até que ponto a CPI pode solicitar que governadores compareçam e tal. O que a gente deve esperar daqui para frente em relação a esse assunto? Olha, na CPI que envolveu governadores, do Carlos Cachoeira lá atrás, o Marconi Perillo, ele conseguiu uma decisão do STF para não depor na CPI. Então, tem uma decisão do STF que diz que governadores devem ser investigados pelos respectivos parlamentos estaduais. Então, eu não acredito que vá haver mudança por parte do STF em relação a permitir que os governadores sejam convocados. E se os governadores forem convocados, também fica aberta a possibilidade de convocação do presidente da República, abre um precedente. Então, mas de qualquer forma, seria muito importante que governadores pudessem espontaneamente participar da CPI, para mostrar o quanto foi difícil adotar medidas restritivas, viabilizar vacina para suas populações e as dificuldades apostas ou colocadas pelo governo federal, que deveria estar sincronicamente, sinergicamente trabalhando com governadores e prefeitos para evitar a expansão da pandemia. Então, apesar de tudo isso, eu creio que, como convidado, alguns governadores devem comparecer à CPI. Senador, existe uma briga, até a gente pode dizer ali dentro do Senado, de alguns grupos acusando esse grupo dos 7 aí de senadores de que não estão fazendo muito esforço para que esses governadores estejam aí na CPI. O que vocês pretendem de fato para convencer esses governadores a se apresentarem espontaneamente, no caso do STF, liberar esses governadores de irem à CPI? Bom, se eles liberado para ir à CPI espontaneamente, todos estão.
certo? Se algum se dispuser a participar de uma oitiva como convidado para contribuir, acho que vai ser muito importante para a gente esclarecer as dificuldades que o conjunto dos governadores tiveram no enfrentamento da pandemia, tá certo? Eu imagino isso. Agora, tem algo que deu causa à pandemia. E o que deu causa à pandemia, não, o que deu causa às mortes e ao descontrole da pandemia no Brasil. E os governadores podem dar uma contribuição se vierem para falar das medidas não farmacológicas que foram obstruídas, as dificuldades para poder implantar essas medidas, porque o governo central boicotou o tempo inteiro. Inclusive a questão das vacinas. Nós estamos com a Sputnik sem decisão da Anvisa, nós temos outros imunizantes sem decisão da Anvisa. O governo só foi pensar em adquirir vacinas em larga escala depois de uma decisão do STF em dezembro de 2020, quando o Lewandowski determinou que fosse apresentado o Plano Nacional de Imunização. Então, eu acho que se algum governador ou alguns governadores se dispuserem a vir, eu acho que será bem-vindo para o esclarecimento da opinião pública de como se deu o trabalho para conter ou não a pandemia no Brasil. Senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, muito obrigado pela entrevista para a CNN e um bom trabalho para o senhor ao longo da semana. Obrigado a vocês e um bom trabalho a vocês também. Obrigado.